Vamos fazer uma representação gráfica do PIB real em função do tempo. Então, vamos começar fazendo um eixo aqui, e nesse eixo nós teremos aqui o PIB real, né, em sua medida real, não a nominal. Ou seja, de fato, a medida da produção de produtos e serviços da nossa economia. Já aqui embaixo, no eixo horizontal, vamos fazer o eixo que vai simbolizar o tempo. Nesse nosso país, ou seja lá que tipo de economia que estamos estudando, vamos assumir que a população está crescendo em relação ao tempo. Então, vamos anotar, temos no nosso país crescimento da população. E assumir isso aqui é algo bem verídico, inclusive é o que acontece na maioria dos países. A população cresce à medida que o tempo passa. Também vamos assumir aqui que está tendo uma melhora na produtividade. Então, aqui, produtividade, ela está crescendo, né? Produtividade é o quanto cada indivíduo consegue produzir. Existem fatores que contribuem com isso, como, por exemplo, a tecnologia. Inclusive, eu acho que é o que mais contribui para o crescimento da produtividade, a tecnologia. Mas também poderia ser a descoberta de novos recursos, ou então novos processos, que são novas maneiras de fazer as coisas, o que também pode ser visto por algumas pessoas como tecnologia. Então, com essas premissas de um crescimento constante da população e também uma produtividade sempre se elevando através do tempo, é de se esperar que a tendência da produção, que a tendência do PIB dessa economia, seja uma tendência de crescimento e tenha uma linha de tendência que funcione mais ou menos assim. E se olharmos no longo prazo, essa é de fato a linha de tendência de crescimento da maioria das economias que nós temos. Mas se a gente fosse olhar no curto prazo, isso não ia ficar uma linha bonitinha, retinha de tendência como essa aqui. Então, se nós olharmos aí e analisarmos de perto qualquer economia normal aí do mundo, o PIB real vai ter um crescimento que vai funcionar mais ou menos assim. Teremos fases em que o PIB vai crescendo bastante, bem rápido, inclusive acima da sua linha de tendência. E aí, de repente, esse PIB tem uma queda, acaba encolhendo, e então ele começa a crescer tudo de novo. E aí cresce, cresce, cresce de novo, fica acima da linha de tendência, aí ele retrai, vai para baixo de novo, e depois cresce de novo, e depois cai novamente. E continua aí sempre flutuando em torno da linha de tendência, desse jeito aqui. E esse comportamento, essa flutuação em volta da nossa linha de tendência, é o que a gente chama de ciclo econômico. Você pode tentar medir esse ciclo de um pico ao outro, ou de um vale ao outro do ciclo. Ou seja, isso ajuda a ter a percepção que um PIB não vai aí crescendo de maneira orgânica e de maneira apenas crescente. Você tem horas que ele cresce, depois, de repente ele cai de uma vez e volta a crescer de novo. E é o que a gente chama de ciclo econômico. Mas cuidado aí com esse nome ciclo, ele pode te enganar um pouco. Inclusive, pelo jeito que eu desenhei aqui, parece que é uma senoide bem comportada, né? Que tem todo o seu período bonitinho, mas na verdade as coisas não funcionam assim. Um ciclo econômico, diferente dos outros ciclos, não é tão fácil de prever. Portanto, não se deixe enganar pela palavra ciclo, achando que o ciclo econômico é tão preditivo quanto um ciclo de água ou um outro tipo de ciclo. Inclusive, os economistas têm uma trabalheira para tentar prever o ciclo econômico e, mesmo assim, eles acabam sempre se frustrando de alguma maneira. Uma coisa que sabemos é que o nosso ciclo econômico acaba indo para cima e para baixo aqui nessa linha de tendência, mas diferente de ser uma senoide bem comportada como essa, ele é muito difícil
de prever. Inclusive, no geral, não temos aí um mesmo período entre os picos ou entre os vales. E essa característica o torna tão difícil de fazer previsões. Existem alguns termos que nos ajudam a descrever as diferentes fases dos ciclos econômicos. Inclusive, algum desses termos a gente já usou durante as explicações. Então, aqui, quando nós temos um crescimento da economia, então daqui desse vale até esse pico aqui, a gente vai ter uma fase que a gente vai chamar de expansão. Estou destacando a expansão na cor verde. Então, temos aqui a nossa expansão, que é assim chamada porque, de fato, a economia está se expandindo. Estamos tendo aí ofertas de mais produtos e serviços oferecidos por essa economia. Vamos, inclusive, tentar explorar os porquês que temos as expansões econômicas. E aí, de repente, a economia começa a encolher, né? Vai tendo um encolhimento da economia. Então, essa parte aqui que eu estou destacando em roxo é o que a gente vai chamar de recessão da economia. Recessão. Inclusive, se a recessão for muito grave, a gente pode categorizá-la de depressão. Inclusive, tem aquela velha piada que diz o seguinte: quando é seu vizinho que perde o emprego, nós estamos numa recessão. E quando é você que perde seu emprego, é porque tem uma depressão. O interessante é que a gente sempre vê esse padrão aí acontecendo a cada 7, 8, 10 anos, mas a gente nunca sabe o porquê que isso acontece. E o que nós vamos fazer nos próximos vídeos é tentar ver algum modelo que de fato consiga explicar isso aí. Posso dizer, inclusive, que esse é o principal motivo da gente estudar demanda agregada e oferta agregada. Dito isso, nós vamos ver aí esses modelos econômicos que são elaborados bem a grosso modo, né? Porque eles não levam em consideração o fator econômico mais relevante, na minha opinião, que é o fator das emoções humanas. Então, vamos destacar aqui as emoções humanas. Você deve ter notado aí que na maioria dos estudos que fizemos de economia até agora, a gente não falou muito sobre as emoções humanas, ou a ganância humana, ou o risco que a humanidade às vezes está disposta a tomar, ou medo, ou todo tipo de coisa que de fato influenciam nas decisões das pessoas. Todo esse tipo de coisa acaba afetando a economia, né? Mas nos modelos tradicionais isso não é levado em consideração. É claro que agora nós temos alguns estudos mais modernos que levam em conta aí essas emoções. São novos campos como economia comportamental e finança comportamental. Inclusive, em 2017 aí teve um Nobel de Economia relacionado a esse tipo de coisa. Mas nos modelos aí que nós estamos vendo de demanda agregada e oferta agregada, essas emoções não estão sendo levadas em conta. Mas continuando a falar sobre as emoções humanas, eu acredito bastante que tem essa influência, principalmente porque eu trabalhei por 6, 7 anos aí com análise de investimento e vi essas emoções interferindo na economia. Nada disso aí está nas aulas clássicas e nas teorias clássicas de economia, mas eu quero já deixar isso colocado para vocês antes de começarmos aí nossas partes de economia clássica. Afinal, tendo este fato em mente, fica muito mais fácil de você pensar e entender o que está acontecendo. Então, vamos voltar aqui para o nosso ciclo econômico. Veja só, aqui no começo da expansão, o pessoal está ainda meio cético, né? Eles acabaram de passar por toda essa turbulência aqui, perderam o emprego, não estavam conseguindo pagar as contas, não estavam conseguindo pagar aluguel, as empresas estavam tendo um lucro muito baixo, inclusive poderiam estar tendo prejuízo e assim por diante. Então, mesmo que agora a economia comece a expandir, a galera ainda está meio cética com a situação. Então, aqui a gente ainda tem a ferida muito aberta, o pessoal ainda tem essas amargas lembranças do que estava acontecendo aí num passado muito próximo. Então, ninguém quer sair por aí gastando, ninguém quer sair investindo, está todo mundo muito cuidadoso. Veja que hoje aqui eu estou tentando pegar um aspecto mais emocional do ciclo econômico, inclusive porque eu acredito que esse seja um dos fatores mais poderosos. Então, à medida que o tempo vai passando e a expansão vai acontecendo,
E aí o pessoal começa a pensar, olha, então de fato a economia está melhorando, as coisas estão mudando, e aí essas feridas aí vão cicatrizando, e o pessoal vai esquecendo esse passado nebuloso de dor e incompreensão. E com essas lembranças aí dos bancos e empresas falindo e tudo caindo, vai ficando mais distante, e aí todo mundo vai ganhando mais confiança para voltar a gastar e investir o seu dinheiro. E aí o pessoal vai começando a investir, a gastar dinheiro, a fazer contratações. E com isso, à medida que a gente vai caminhando para cá, já faz bastante tempo aí que não se fala mais em falência, em desemprego, em economia ruim. Então aqui a galera tá super confiante, né? Mais confiante, inclusive, do que deveria. Está inclusive assumindo riscos que antes elas não considerariam aceitáveis. Então o pessoal começa a gastar como se não houvesse amanhã. Vai investindo, sempre contando com esse crescimento da economia. É meio que se eles estivessem extrapolando esse pequeno pedaço aqui apenas. Inclusive, né, os economistas, quando estão nesse ponto da economia, eles têm essa tendência aí de extrapolar o passado recente. E o passado recente, veja, é de crescimento. Então, se o passado era assim, significa que a previsão de futuro é algo mais ou menos assim. Com isso, né, o pessoal começa a fazer investimentos sem pensar tanto e a economia acaba não respondendo da maneira que eles esperavam. Então, a partir desse ponto aí, as coisas começam a dar uma pioradinha, só que o pessoal ainda está meio que em negação sobre o que está acontecendo. Aí o tempo vai passando, o pessoal começa a ter um pouquinho mais de medo do que está acontecendo. Começa a pensar, olha, talvez as coisas não estejam tão bem quanto eu pensava que estava. O pessoal começa a entrar em pânico, aqui começam as demissões, a economia se retrai e aí começa o nosso ciclo tudo de novo. Bom, para ilustrar isso melhor, eu meio que fiz um desenho aqui, um gráfico que circulou muito por aí, né, que meio que fala mais de um gráfico de mercado de ações do que da economia em si, mas o que acontece no mercado de ações meio que emula o que acontece na economia de modo geral. E eu acredito, né, que essas palavras que estão aqui meio que falam bastante dos sentimentos envolvidos, seja no ciclo econômico, seja ele no ciclo de mercado de ações. Quando estamos aqui no meio da expansão, o pessoal está se sentindo bem otimista, né? E aí o tempo passa um pouquinho e vem a fase de empolgação. Nessa fase o pessoal está meio assim, nossa, talvez isso seja o que vai acontecer para sempre. Aqui nessa fase de entusiasmo, tudo que o pessoal lembra é que recentemente eles têm só ganhado dinheiro. Então o pessoal começa a colocar todo o seu dinheiro no mercado de ação, todo entusiasmado, vai comprar até o macarrãocongelado.com, seja lá qual for a empresa que vai investir. E aqui a gente tem a euforia, né, onde o pessoal já está assim, nossa, não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro, é só colocar dinheiro na compra de ações do macarrãocongelado.com e coisa do tipo. E então aqui começa a aparecer os sinais de que houveram alguns investimentos ruins e que as coisas não estavam caminhando do jeito que o pessoal estava imaginando que iria acontecer, né? Começa a ter, inclusive, aqui uma ansiedade, mas aí as coisas vão piorando e o pessoal fica meio que em negação, né? Tipo, o pessoal pergunta, nossa, será que estamos numa recessão? O pessoal fala, não, imagina, recessão, imagina. Olha só como estava uma coisa, quanto tempo faz que teve uma recessão? Faz muito tempo, isso aí não está acontecendo não. As coisas agora são diferentes, né? A internet mudou tudo que a gente sabia sobre economia, fora o mercado imobiliário não cai nunca, imagina, recessão. Mas à medida que a recessão vai continuando, o pessoal começa a ficar com mais medo, né? E começa a pensar, nossa, eu acho que tem realmente alguma coisa acontecendo de errado aí. E aí bate aquele desespero, bate um pânico. Nessa hora aqui do pânico, né? Se você for pensar no mercado de ações, é quando o pessoal começa a vender, ou se a gente for pensar no mercado econômico usual, é quando a galera começa a segurar o dinheiro, a economizar. E aí vem a rendição. O pessoal se rende, fala, ó, o negócio tá ruim mesmo, a coisa nunca mais vai voltar a ser como era antes, e chega a ficar desanimado, vem o desânimo. E então vem a depressão, que a gente pode falar, inclusive no sentido emocional, né? Porque parece que faz tanto tempo que esses bons sentimentos foram sentidos que os sentimentos ruins são os mais recentes, a carne ainda está viva dessa ferida. Inclusive, os economistas vão dizer para você o seguinte, aqui
é a melhor hora de investir e aqui é a pior hora de investir. Mas mesmo essa sendo a melhor hora de investimento, como o pessoal está bem depressivo por há pouco tempo estar sentindo essas emoções ruins e faz tanto tempo que essas emoções boas aconteceram, que o pessoal vai investindo com muita precaução. Mas aí o tempo vai passando, e aí vai criando-se esperança de que a economia vai bem. Depois da esperança vem aquele alívio e começa, nossa, até que a gente não está tão ruim assim, né? E aí voltamos para o otimismo novamente. Então, fique com isso aí na sua cabeça, grave isso aí, porque, na minha opinião, a emoção humana é um dos principais fatores de influência, seja no mercado de ações, seja na economia de modo geral. Porém, quando a gente estiver estudando os modelos clássicos de economia, a gente acaba tirando um pouquinho as emoções humanas dos nossos fatores de influência na hora de estudar. O que acaba sendo um pouco artificial, né? Afinal, isso pode ser, de fato, a coisa mais importante na economia.